Eu queria agradecer a presença de todos. O Zé Luiz, diretor aqui da Hebraica, ainda não é o presidente, um dia vai ser, mas sempre a Hebraica tem uma parceria muito boa com o Weitzman, então a gente, mais uma vez, agradece aqui a disponibilidade da área. O Fernando Lotenberg, presidente da Conib, sempre também, com a Nancy, faz parte do nosso grupo de amigos, e todos vocês. Mais uma vez, já tem mais de... Essa é a 10ª turma da nossa gestão, do grupo de alunos que foram para o Weitzman no verão, em julho, lá, verão do Hemisfério Norte. E, como sempre, na volta, eles fazem uma apresentação. A Regina, que é a nossa máquina motora do grupo, no processo, desde o processo seletivo, acompanhamento, e agora no retorno vai mostrar um pouquinho, vai contar um pouquinho como é que foi o projeto esse ano. E nós estamos muito felizes, porque a nossa relação com o Weitzman tem se intensificado muito. Eu tive lá semana passada, numa reunião do board, e o projeto que a gente tem adotado pelo Brasil, que é o desenvolvimento do banco de tumores, ele está já também andando de vento em popa. É um projeto complexo, longo, tem uma construção muito grande de um laboratório novo, mas a nossa parte, que é o banco de tumores, a gente assumiu um desafio muito grande e nós agora estamos na metade dele. Finalmente, a gente conseguiu chegar numa marca super importante. É um projeto de 120 milhões de dólares e o Brasil tem nos ombros o Tumor Bank, que é um projeto de 10, e a gente já cruzou a marca dos 5. Então, a gente está bem com todas as dificuldades. E o avanço do Instituto é fenomenal. Acho que um dos feitos mais importantes, talvez eu diga que essa é uma característica nova do mundo de ciências, é a sua conexão com o mundo de Israel Startup Nation. A gente fica acostumado a ver todas aquelas empresas. A última tinha sido a Mobileye, de 15 bilhões de dólares na venda dela, e agora, há 10 dias atrás, uma enorme empresa de farmacêutica foi vendida também nos Estados Unidos por quase 12 bilhões de dólares, e é uma empresa que tem, no começo dela, na raiz dela, uma patente desenvolvida no Weitzman, ligada a toda essa questão de imunoterapia na luta contra o câncer. Quer dizer, tem tudo a ver com aquilo que a gente está mexendo, e virou mais uma de uma série de projetos bilionários que, no futuro, através das patentes, vão, evidentemente, também dar retorno para que o processo das pesquisas tenha também continuidade nessa mesma linha. Então, obrigado pela presença de todos. Estou super curioso para ouvir as apresentações aqui da garotada, e a Regina vai contar um pouquinho do processo desse ano. Obrigado. Acho que toda dona tem que repetir, né? Mário é uma pessoa especial, pegou esse negócio pela mão e faz todo mundo... Não é que a gente trabalha nesse projeto, não. A gente vive, a gente gosta, a gente curte. Aqui eu olho os rostos e vejo quanta gente está ou na casa do Mário, ou vem nessas reuniões todo ano, ou foi aluno e foi para o Weitzman e está aqui de volta. Quer dizer, tudo gaúcho, né, Caroline? Eu não sei como a gente tem a maior concentração de gaúchos. Ali tem alguém ali que não seja gaúcho? Tem um que é do Mato Grosso. Meu Deus! Do Sul? Mas, pois tinha que ser do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul. Então, na realidade, a gente está juntando gente do Brasil inteiro, e é essa seleção que nós fazemos. Quando eu falo nós, a seleção realmente é um nós. E o nós está aqui. Paulo Nussweig, da USP, Alicia Kowaltowski, da USP, Nancy, do Butantan. Quem mais é do nós da seleção? Acho que hoje presentes são esses, mas a nossa lista é enorme e eu não vou ficar falando, porque eu vou errar nomes, eu sou mortelina, troca nomes. Nesse nós tem quem faz toda a parte de divulgação. Então, eu vou ter que fazer propaganda, vocês me desculpem, eu sei que propaganda é a alma do negócio, né, Sacha? Afinal, eu casei com alguém que faz muito propaganda, muitíssimo bem. Quem foi que acabou de lançar um livro fantástico sobre ficção científica? É a nossa diretora de comunicação, a Roxana, que acabou de... O livro está no e-book, eu acabei comprando o livro na Amazon, e realmente é uma ficção científica. O nome é
Vigilados. Então, são as pessoas que são biovigiladas. Ela usou o que a gente faz aqui para transformar isso em ficção de uma forma que eu não sei como cabe na cabeça de alguém tanto diálogo maravilhoso. Então, na realidade, eu falei de todo mundo e ficou faltando aqui duas pessoas chaves, né? Eu estou vendo o Mário e estou vendo a Ângela, que recebe a gente e batalha junto com a gente há 10 anos, e foi quem me convidou para estar aqui. Obrigada, Ângela. E Cláudia, que todo mundo aqui conhece, que é a alma dessa coisa, que faz isso aqui rodar e que inventa. De repente, a gente pensa, qual é a diferença entre ter uma Cláudia e não ter uma Cláudia? É saber que alguma coisa nova vai surgir da cabeça dela, e sempre vão surgir coisas muito novas, ela vai atrás do processo. Ela é Weitzman. Ela não fica atrás no processo. Então, na realidade, eu acho que é isso que eu quero falar para vocês. A base com que a gente, para quem está financiando, quem está vindo pela primeira vez e está querendo conhecer, a nossa base são as feiras brasileiras de ciência e tecnologia, que são tão importantes, que ganharam nos últimos anos nos Estados Unidos os primeiros e segundos lugares. Então, os meninos brasileiros são bons. Tá? E também são redações que a gente colhe do Brasil inteiro, como a Cláudia me lembrou hoje. Nos últimos anos, são 200 pessoas que mandam redações, que a banca seleciona e depois seleciona através de uma entrevista. Então, nós acabamos filtrando uma juventude, que é o que eu falo, esse é o Brasil que eu acredito, esse é o Brasil que dá certo. Aquele outro que a gente escuta na Rede Globo, em todos os outros jornais, é dessa porta para fora. Esse é o Brasil que dá certo. Não vou falar mais nada, eu vou querer que vocês assistam o Brasil que dá certo. Claro que nós vamos ter aquele coisa, uns falam melhor, outros falam pior, uns são mais nervosos, uns são mais calmos, mas acho que a gente vai começar com a Maria Eduarda, que vai contar para a gente, mas eu esqueci de uma coisa de falar aqui. Eu esqueci de uma pessoa que vai falar hoje também, além dos 3 bolsistas. Nós vamos ter 3 bolsistas. O 4º bolsista vai falar a partir de um vídeo. E vocês vão prestar muita atenção nesse vídeo, porque esse rapaz não está no Brasil, esse rapaz está na Holanda, fazendo o seu curso, iniciou agora, em setembro, o seu curso básico na universidade, que é um curso de engenharia artificial, de inteligência artificial. E vocês prestem muito bem atenção no vídeo que ele vai falar do porquê que ele está lá. Eu escutei isso quando o vídeo chegou, e eu disse, não, eu não estou acreditando que esse menino, tendo ido para o Weitzman em julho, hoje está cursando, e eu sei porque eu entrevistei o garoto, então eu sei quais são as condições econômicas do menino, ele está cursando universidade fora do Brasil com bolsa integral. Não fomos nós que pagamos, né, Mário? Não. Então, e, de repente, eu pergunto aqui para os 3 que estão aqui, eles dizem assim, não, ele aplicou enquanto ele estava no Weitzman. Nossa! Então, vocês estão percebendo que os frutos estão andando. Quem está ajudando a financiar isso está ajudando a financiar o Brasil que dá certo. E eu acho que isso é muito importante. Hã? Eu sei. Ficou por último. Ficou por último, mas ela estava sentada lá e agora está sentada. Foi dar uma voltinha. Vocês vão ter a oportunidade de escutar a Cauana falar. Tá? Cauana da Silva. A Cauana foi bolsista Weitzman. A Cauana foi aluna da Liberato, e hoje a gente tem a honra de ter uma professora da Liberato, que é uma escola federal técnica do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo. A Cauana é estudante da Faculdade de Medicina. A Cauana está entrando porque ela realmente é uma empresária. Ela é uma empresária de nível A, e ela montou os Cientistas Beta, que vocês vão escutar ela contar o que é o projeto que ela toca com mais amigos dela que fazem ciência, iniciação científica nesse Brasil. Então, depois de eu falar isso, acho que a gente vai começar com a Maria Eduarda. Então, nós vamos ter os 3 bolsistas e a Cauana contando as histórias que eles têm para contar. Eu acho que vai ser um domingo, para vocês dois aqui, muito bom, né? Então, tá bom, gente. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Maria, eu tenho... Ai, por que está todo mundo rindo para mim? Eu sou a Maria, eu tenho 18 anos. E, geralmente, eu costumo falar muito rápido, falar muitas coisas ao mesmo tempo. E também mexer as mãos de um jeito meio estranho, como vocês vão perceber nos próximos 7 minutos. E por uma sucessão de coincidências, de oportunidades, e também por uma grande medida de curiosidade, eu passei o meu último mês de julho em Israel. Bom, eu me tornei completamente apaixonada por Israel, por todas as coisas que eu vivi lá.
Mas, antes de tudo, eu sou muito apaixonada pelo lugar de onde eu vim. Eu sou de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, chamada Maquiné. E essa cidade tem 7.000 habitantes e é inserida no contexto de Mata Atlântica. Então, eu cresci sem entender muito bem quais eram as fronteiras da minha própria casa e da Floresta Atlântica. Isso me fez crescer uma pessoa que, durante toda a minha vida, sempre sentiu muito vendo a destruição desse grande bioma, porque é como ver a destruição do meu próprio lar. Então, quando eu entrei no ensino médio e tive a oportunidade de desenvolver projetos de pesquisa, foi como a minha grande chance para lutar pela preservação desse lugar que eu amo tanto. O meu primeiro projeto de pesquisa ele foi sobre utilizar o resíduo de um fruto que é presente na Mata Atlântica. Esse fruto se chama açaí de Jussara, e com o resíduo desse fruto eu produzi um material que pode ser utilizado para purificar a água de agricultores familiares que não têm acesso ao saneamento da minha região. E com o meu segundo projeto de pesquisa, eu tentei resolver o problema da contaminação biológica, que hoje é a segunda maior causa de perda de biodiversidade na Terra. E com esses projetos, eu participei das 3 maiores feiras de ciências do mundo, 2 vezes da Intel ISEF e 1 vez da ISWIP. Mas, durante todo esse tempo que eu participei de feiras, acho que o meu grande sonho como jovem cientista sempre foi ser bolsista do Instituto Weizmann. Isso aconteceu quando eu vi um menino recebendo um prêmio na Mostratec em 2015. Então, desde então, eu espero ansiosamente para ter idade e também para acabar o ensino médio e, dessa forma, poder aplicar para o Weizmann. E as formas de aplicar para o Weizmann, como a Regina falou antes, são pela FEBRAS e pela Mostratec, pela seleção de feiras de ciências, e a gente também pode enviar redação e depois passar por entrevista, se a gente passa da primeira fase. E como eu não fui selecionada por nenhuma das feiras, eu escrevi e reescrevi minha redação 13 vezes, e me pareceu sensato. E depois que eu passei... E foi realmente muito surpreendente passar para a entrevista. Eu fiquei muito emocionada e muito feliz, só que no momento que a minha entrevista acabou, eu tinha certeza que eu não tinha sido aprovada. Mas, como vocês sabem, a maioria dos cientistas sabe, quando a gente tem certeza, em geral, a gente está errado. Não é muito inteligente ter certeza. Então, quando eu recebi os resultados da minha aprovação, o meu e-mail de aprovação do Weizmann, eu acho que eu gritei e chorei tanto que eu estou um pouco rouca até agora. E o meu primeiro pensamento foi, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. E a segunda coisa que eu pensei, que veio imediatamente à minha cabeça, é, eu quero ter contato com o maior número de coisas que eu nem imagino que existam. E, na verdade, essa foi a minha rotina todos os dias, no mês inteiro que eu passei no Weizmann. Durante o meu ensino médio, quando eu desenvolvi os meus projetos de pesquisa, eu sempre fazia assim, eu observava o problema, como a destruição da Mata Atlântica no decorrer dos anos. Depois, eu pensava nas causas e também nas possíveis soluções. E o que aconteceu no Weizmann, o meu grande desafio foi enxergar o problema que eu estava tentando resolver. O meu projeto de pesquisa era sobre uma proteína chamada NF-κB, e o objetivo dele era gerar a dimerização dessa proteína. Vocês entenderam muito bem o que eu falei? Porque, durante a maior parte do meu trabalho de laboratório, eu também não entendia. E eu sentia muita insegurança em perguntar, muita vergonha, porque eu também não dominava tanto o idioma, e as minhas colegas eram falantes nativas. Então, esse foi um grande desafio para mim lá. Só que, como todos os desafios que eu tinha tido até então na minha vida, eu pensei cientificamente. Bom, primeiro eu fui avaliar as causas, a minha insegurança e a minha timidez. Depois, eu fui pensar nas possíveis soluções. Eu pensei, bom, eu vou mandar para os meus amigos lerem sobre o projeto em inglês, para eles me darem um feedback, dizerem o que eles entenderam, só que os meus amigos, mesmo os que falavam inglês muito bem, não entendiam nada. Então, eu percebi que o idioma não era o problema e que eu precisava optar pela solução mais dura, que era perguntar, sem vergonha, sem medo, sem timidez. E foi isso que eu fiz, durante todo o tempo restante que eu tive no Weizmann. Eu perguntava todo o tempo, eu anotava todas as perguntas durante o almoço ou antes da hora de dormir. E o que acontecia é que eu pedi para minha orientadora repetir todas as informações. E, com o tempo, uma das minhas colegas de laboratório, que era australiana, ela me perguntou, olha só, tu vai querer que eu desenhe? E eu pedi que ela desenhasse, eu aceitei. E foi assim que eu entendi o que eu estava fazendo no meu projeto de pesquisa no Weizmann. Ela sentou comigo, passou meia hora desenhando, e depois desse período de desenho, a gente ria e chorava e se entendia, porque eu nunca tinha sentido tão intensamente o prazer de descobrir. E agora, né, depois de ter entendido melhor, eu posso explicar melhor para vocês também o que eu fiz, e também com a ajuda da professora Regina, que me ajudou antes.
Bom, a NF-κB, que é a família de proteínas que eu falei para vocês, ela é muito importante na resposta inflamatória das células. Quando tem uma inflamação, a NF-κB que avisa o núcleo, digamos assim, que isso está acontecendo. E é um processo que ele acontece e ele tem um tempo para terminar. Só que quando ele não termina, em alguns casos, então acontecem inflamações crônicas. Então, meu projeto era para estudar a desativação dessa proteína da NF-κB. E, curiosamente, o meu experimento, mesmo com as minhas colegas entendendo o que a gente estava fazendo, o meu foi o único que deu certo. E depois desse período de muito aprendizado no Weizmann, que nem se eu ficasse horas para vocês listando como isso foi importante, a minha principal lição foi que não saber alguma coisa é o primeiro passo para querer descobrir. Muito obrigada. Bom, a gente vai agradecer a Eduarda. Então, o Vinícius vai contar para a gente um pouco mais do que aconteceu no laboratório e como é que ele se encaixou num laboratório de pesquisas dentro de um instituto que busca o conhecimento. Eu sou o Vinícius, tenho 19 anos e eu vim do Rio Grande do Sul. Eu fui uma criança que não deixava meus pais muito felizes nas épocas comemorativas, mas acabou sendo por um bom motivo. Toda vez que tinha um Natal ou um aniversário, qualquer coisa que eu ganhava de presente, e que fosse um brinquedo, tipo um carrinho de controle remoto, ou qualquer coisa que tivesse uma mísera luzinha, a primeira pergunta que vinha na minha cabeça era como aquilo funcionava. Então, a minha curiosidade era tão grande de saber o que tinha dentro daquele invólucro de plástico, que eu sempre desmontava aquele brinquedo e encontrava alguma plaquinha com componentes eletrônicos, motores e alguns LEDs. E, obviamente, eu não tinha capacidade de montar aquilo novamente. Então, eu pegava as peças que tinha, fazia alguma outra criação, que era muito menos legal do que o brinquedo original, mas o sentimento de ter saciado aquela curiosidade dentro de mim para saber o que tinha ali dentro era o suficiente para eu fazer isso de novo e fazer valer a pena. Então, toda essa curiosidade, convivência com os equipamentos eletrônicos e um pouco de influência da família me fez aplicar por um curso técnico de eletrônica na Fundação Liberato, lá no Rio Grande do Sul. Essa é uma escola um pouco peculiar, porque ela tem um incentivo muito grande na pesquisa, e eu até sou um pouco suspeito de falar sobre isso, porque a minha mãe é professora de metodologia científica lá na escola. Mas, todo ano, a escola incentiva muito os alunos para fazer projetos de pesquisa, e no meu último ano na escola, depois de ter passado pela Mostratec e ter vivido toda essa experiência de feiras científicas, eu estava decidido a aplicar toda a minha expertise em desenvolvimento de tecnologias em uma área que tivesse um grande impacto social. Então, eu me juntei com o meu orientador, o professor César Sauer, da Fundação, e nós começamos a estudar algumas áreas de impacto e a gente chegou na agricultura. Mas daí tu se pergunta se faz algum sentido tu juntar tecnologia com plantas e terras. Mas, na verdade, dentro dessa área tem uma sub-área muito grande, que é a agricultura de precisão. E ela consiste em tu aplicar diversos sensores eletrônicos na tua plantação para entender quais são os fatores que estão afetando a produtividade da tua planta, para que, então, tu possa controlá-los e ter a máxima eficiência da tua terra. No Brasil, a gente tem uma prática de plantação que é muito utilizada, que é a semeadura direta. E ela consiste em tu passar um trator na tua área de plantação que deposita a semente da planta. Só que o trator é uma máquina pesada, né? E ela gera uma compactação no solo. E, dependendo do nível dessa compactação, as raízes da planta não têm força suficiente para penetrar o solo e atingir as camadas que têm os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Então, esse é um parâmetro que afeta diretamente a produtividade da planta. E se o agricultor puder saber quais áreas do teu solo está compactado, ele pode tomar as ações necessárias para descompactá-lo e retomar a eficiência da produção. Então, o meu projeto resolvia justamente esse problema. Eu desenvolvi um sistema de mapeamento da compactação do solo, que é acoplado ao trator, e ele indica para o agricultor qual é o nível de compactação que tem na área que ele está semeando. E eu desenvolvi todo o hardware e software desse projeto, e com ele eu fui para a Mostratec. Na Mostratec eu sabia que eu estava concorrendo para o Instituto Weizmann, então, toda a época da feira, eu fiquei extremamente nervoso, um pouco como eu estou agora, e extremamente ansioso para a espera do resultado e da entrevista. E, finalmente, chegou o dia da premiação,
E eu fiquei muito feliz em descobrir que eu fui o selecionado da Mostratec para participar do programa de verão do Instituto Weizmann. E, desde aquele momento até a viagem, que foram 6 meses, eu fiquei extremamente ansioso para ter a viagem, pesquisando sobre Israel, tentando descobrir o máximo possível até chegar lá. Então, esse que eu cheguei no meu primeiro dia no laboratório, e fiquei muito aliviado por encontrar equipamentos que eu estou acostumado a ver no meu dia a dia no curso de eletrônica, que são osciloscópios, multímetros, fontes de tensões. E eu fiquei muito feliz por causa disso, por estar trabalhando numa área que eu conhecia. Só que, conversando um pouco mais com o mentor, eu descobri que meu projeto era na área de eletroquímica, onde eu tenho conhecimento muito raso. Então, a minha primeira semana no Instituto Weizmann foi uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que eu estava muito empolgado por estar no melhor lugar do mundo para conhecer uma nova matéria, eu estava um pouco decepcionado por não ter o conhecimento para contribuir o máximo que eu pudesse para aquele projeto. Então, eu comecei a conversar com meus colegas de projeto, que era um espanhol e uma americana, e descobri que eles também estavam se sentindo da mesma maneira. Então, a gente acabou se ajudando e se juntando para crescer juntos. E, falando um pouco do meu projeto, a gente fazia a utilização da máquina de ressonância paramagnética eletrônica, que isso é um equipamento que aplica uma frequência fixa e varia o campo magnético em uma amostra, que vai ter um momento que os elétrons do átomo vai inverter o sentido de rotação. Nisso, tu tem um pico de energia, os elétrons interagem com o núcleo do átomo, e tu acaba gerando gráficos como esse, que são as impressões digitais de uma molécula. Então, olhando para esse gráfico, a gente sabe o que tem dentro da molécula. E o nosso dia do laboratório era basicamente isso. A gente chegava, recebia uma nova amostra e analisava. E, durante o tempo, a gente ficou bem frustrado com isso. A gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo. Só que, em um momento, eu me dei conta que é aqui que eu tinha que aplicar a minha curiosidade que eu tinha desde criança, que é o que é a pesquisa básica. Tu está pesquisando uma coisa nova, tu não sabe qual é a função daquilo, mas tu está produzindo um conhecimento que, em algum momento, vai ser utilizado para, de repente, a cura do câncer. Ou, não sei, tu não sabe para o que vai ser utilizado isso aí. Mas tu está desenvolvendo um conhecimento novo, que essa é a pesquisa básica, que é o que o Weizmann trabalha. Então, eu saí de Israel, depois de ter passado por essa experiência, com um conhecimento que me cresceu tanto do lado intelectual como pessoal. As experiências que eu passei por lá, a experiência na pesquisa, e juntos nós criamos a nossa empresa, que é a Hax Tecnologia Agrícola, que o nosso objetivo é justamente pegar todo esse nosso conhecimento em pesquisa e aplicar nos nossos produtos para que a gente possa ajudar a sociedade a crescer. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, agora vocês ouviram uma coisa que eu acho que é muito interessante. E eu vou fazer um contraponto ao Vinícius, e depois a gente vai discutir, talvez não aqui, Vinícius. Porque, na realidade, eu vou contar uma história a todos vocês antes de passar para o Luiz. Nós vamos ouvir o Daniel antes, mas eu vou contar uma história para todos vocês antes de passar para o Daniel, e vocês vão ficar lembrando dessa história. Vocês já ouviram falar de um sujeito chamado Faraday? De uma rainha chamada Rainha Vitória? E todos vocês já ouviram falar a história, já conhecem a história do Faraday com a Rainha Vitória? Então, eu vou contar. O que aconteceu foi que o Faraday, que era membro da Royal Academy of Science, ele queria ser membro da Royal Academy of Science. Naquela época, eles apresentavam à rainha alguma coisa prática, alguma coisa que eles estavam fazendo, e eles, então, a rainha com os em volta, diziam, ok, vamos fazer com que esse sujeito possa fazer o exame para a Royal Academy of Science, que existe até hoje. Bom, nós temos até alguns brasileiros que são membros muito legais. Faraday chegou lá com uma traquitana, e essas traquitaninhas, esses aparelhinhos estranhos ingleses, são sempre muito legais, são muito bem feitos, são muito rígidos, muito interessantes. E ele faz, e, de repente, aparece uma luzinha.
Acabou. Era isso que ele fez. Ele fez um raio. E a rainha olha para aquilo, e todo mundo entusiasmado com aquilo, e ela pergunta, para que serve isso? E ele tinha acabado de mostrar o arco voltaico, né? E ele responde, mas para que serve um bebê? Hoje, nós não vivemos sem eletricidade. Aquele foi o primeiro momento que o homem dominou o conceito da eletricidade teoricamente. Isso era a ciência gerando conhecimento. É muito legal a gente querer ter uma ciência aplicada, mas o Weizmann está na base do que é ciência gerando conhecimento. Às vezes pode ser, é difícil, às vezes pode ser muito duro, mas é de lá que vem tudo o que a gente depois vai fazer em conhecimento. Então, eu acho que é importante. A história do Faraday, para mim, é exemplar. E agora nós vamos ouvir o nosso próximo, que não está aqui porque está na Holanda. E a gente vai ouvir ele contar a história dele do Weizmann num vídeo. Oi, pessoal. Meu nome é Daniel. Eu venho do Rio Grande do Sul. E o meu envolvimento com a pesquisa, a minha paixão pela pesquisa, já começou no ensino médio, quando eu desenvolvi alguns projetos na área de eletrônica. Eu vou contar agora para vocês um pouco do que foi a experiência do programa do Weizmann para mim. Eu trabalhei num projeto na área de inteligência artificial lá. E esse projeto ele me mostrou como a gente está nessa área e como a gente ainda pode, e acredito que vai chegar. E eu acho que eu posso dizer que essa é uma área que vai ditar praticamente o futuro de qualquer ramo da tecnologia. O objetivo do nosso projeto, então, foi desenvolver um algoritmo, um programa para computador que consiga julgar corretamente dígitos escritos por humanos a partir da imagem desse dígito. Ou seja, a partir da imagem de um 7, por exemplo, escrito em um papel, o computador conseguir reconhecer que aquilo é um 7 e julgar apropriadamente. Para isso a gente testou e abordou diversas técnicas diferentes. E ao final, a gente teve uma com uma performance significativamente maior que as outras. Essa técnica se chama Convolutional Neural Networks, e a ideia dela é basicamente imitar o funcionamento da rede de neurônios do cérebro humano. Para dar uma ideia de como ela funciona, o algoritmo simula diversas camadas de neurônios artificiais, responsáveis por caracterizar e identificar certas características na imagem. Na primeira camada, então, é fornecida a imagem, a foto do dígito escrito, e após processada por diversas camadas intermediárias, uma camada de final gera um output, um resultado, a respeito do julgamento feito a partir daquela imagem, que número ela representa. E os resultados que a gente obteve com o nosso projeto foram bastante surpreendentes, e a gente testou, ao final, esse algoritmo com mais de 10 mil exemplos de diferentes dígitos escritos por humanos diferentes. E a gente obteve uma precisão de mais de 99% nisso. Só para você ter uma ideia, foi feito um experimento onde humanos julgaram essa mesma base de dados, esses mesmos 10 mil exemplos de dígitos diferentes, e a precisão foi de 99,8%. Ou seja, a gente se aproximou muito da precisão humana. Bom, a partir disso, a gente pode ir para, daqui a pouco, fazer o mesmo, aplicar a mesma ideia para letras do alfabeto, reconhecer daqui a pouco palavras inteiras, frases, e por que não, futuramente, reconhecer precisamente o conteúdo de um texto completo. Eu acredito que nessa área de inteligência artificial, o limite fica mesmo na cabeça de quem imagina onde a gente pode chegar. E eu aposto tanto nessa área que eu decidi fazer minha graduação nela. E o único lugar, o único país onde eu achei um curso especificamente nessa área de inteligência artificial foi aqui na Holanda, onde eu fui aceito e estou cursando desde o início do mês de setembro, e infelizmente, por conta disso, não pude estar presente aí hoje. E tão importante quanto foi essa primeira parte do programa, do projeto, foi também a segunda parte, a imersão cultural num país com cultura totalmente diferente, costumes, e todas as experiências que a gente viveu lá. Os hikes no deserto, sob calor extremo, e sempre ao final chegando em paisagens belíssimas, cachoeiras, e sempre mostrando que todo o suor, todo o esforço tinha valido a pena e sempre vale a pena. E tudo isso, desde as contribuições que a gente conseguiu fazer para a ciência, com os projetos em si,
até a preparação que a gente adquiriu para projetos futuros, que com certeza virão, e também todas as experiências pessoais que a gente adquiriu. Tudo isso só é possível porque tem gente que acredita no potencial de programas como esse programa do Weizmann. E gente que aposta e sabe do poder de transformação que a ciência tem. E essas pessoas, eu só queria deixar o meu muito obrigado. Tem um rapaz que está assistindo, que chama Rafael Carlos. Então, ele falou o seguinte, é meia-noite na Itália, eu tenho aula amanhã de manhã, mas vou assistir até o final. Evento incrível, abraços a todos, obrigado. Então, o Rafael, se vocês lembram, é aquele que era do arquidiocesano, que estudava na escola de Lata em Osasco, e é aquele rapaz que fez a eletricidade para conseguir manter os semáforos on. Então, ele tá em Dartmouth, nos Estados Unidos, mas agora ele está num programa especial na Itália, a partir de Dartmouth. Então, e o Rafael mantém muito contato com a rede dos amigos do Weizmann. Um abraço, Rafael. Bom, então agora nós vamos passar para o Luiz, que é o de Mato Grosso, né, Luiz? Mato Grosso do Sul. O Luiz faz sempre questão. E, na realidade, o Luiz é aluno de um professor, que é um professor que a gente acompanha também há muito tempo. Vocês estão todos na feira, ou não? O Leite está contigo? Não. O Ivo Leite está contigo. Então, que tem uma atividade enorme na SBPC e na geração de alunos cientistas dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Então, vamos ver o que aconteceu com o Luiz. Muito obrigado, professora Regina. Muito boa noite. Meu nome é Luiz Fernando da Silva Borges, eu tenho 19 anos e sou estudante, né, me graduei ano passado, no metade do ano passado, no curso técnico integrado em informática no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Aquidauana. Eu sempre fui muito interessado com a área da pesquisa, e a pesquisa médica era a minha preferência na época. Eu queria também qualidade de educação e ensino médio, e na minha região o Instituto Federal era a melhor coisa para isso. Quando eu entrei no Instituto Federal, eu tive que escolher um curso técnico para fazer, ou um curso técnico integrado em edificações ou informática. Eu fui naquele que eu me identifiquei mais na época porque eu gostava de mexer no Facebook, então eu entrei em informática. Entrando no curso de informática, eu descobri que várias etapas, várias ferramentas que a informática nos dá, poderia ser aplicada na minha paixão pessoal, que era pesquisa médica. Então, desde 2013, eu tive a oportunidade de desenvolver pesquisas na área de engenharia biomédica, que é a área que integra justamente essas duas áreas, a engenharia elétrica, matemática, estatística, ciência da computação, para tentar resolver os problemas da saúde. A minha última pesquisa, que é aquela que me levou ao Summer Camp do Weizmann, ela busca resolver um problema muito comum hoje em hospitais ao redor do mundo, que é como a gente faz a classificação do nível de consciência de pessoas que sofreram algum tipo de trauma crânioencefálico. Né? O paciente chega até o hospital, o médico tem uma tabelinha, que é um sistema de pontuação, e ele fala para o paciente, se você estiver me escutando, eu quero que você abra os seus olhos. Se você estiver me escutando, eu quero que você mexa, né, seu braço. Se ele não conseguir fazer isso, ele vai caindo nessa escala. Tanto que, em alguns casos, ocorre que a pessoa é classificada como vegetativa ou comatosa, como o paciente inglês Roy Robin, que ficou 23 anos acreditado estar em um estado de coma, só que quando ele retornou desse estado, ele disse que estava escutando o tempo todo. Escutando, inclusive, a discussão sobre a sua eutanásia, porque lá é permitido, né? Isso acontece porque essa escala de coma de Glasgow não é eficiente para você classificar algumas nuances de alguns traumatismos cranianos, que acaba lesionando a sua coluna espinal e faz com que você acabe com todos os movimentos do corpo. Você não consegue movimentar nem o diafragma, você precisa de um respirador, você não consegue movimentar os olhos. Roy Robin passou 23 anos preso em uma prisão que era exatamente do tamanho do corpo dele. Eu já tinha feito uma pesquisa no ano anterior na área de interface cérebro-máquina. Eu consegui desenvolver um novo método para o controle de próteses robóticas de braço com feedback tátil, de uma maneira que uma pessoa amputada consegue controlar e sentir um braço virtual com seu pensamento. Essa área, interface cérebro-máquina, ela é aplicada para reabilitação. Você extrai sinais cerebrais, envia os sinais cerebrais para um computador, faz um programa de computador que consegue interpretar esses sinais e envia comandos para alguma coisa, que nesse caso foi movimentar esse braço. Eu pensei, se a pessoa tem tudo em coma, em estado vegetativo, menos a capacidade de se movimentar, a gente poderia adaptar todo o esquema de interface cérebro-máquina agora para comunicação.
E montei, então, um projeto que eu chamo de Hermes Brain Deck, também uma startup. Você tem aqui uma pessoa usando uma touca de eletroencefalograma, que é um conjunto de eletrodos. Eu espero que o som esteja funcionando. O computador... O programa vai dar instruções para essa pessoa. Imagina a sua mão direita abrindo e fechando agora. Imagina a sua mão esquerda abrindo e fechando agora. Ele está registrando os sinais cerebrais correspondentes à intenção de movimento. A capital do Brasil é a Itália. E se o paciente estava escutando durante todo o procedimento e conseguindo imaginar, a gente faz uma pergunta de conhecimento geral, como se a capital do Brasil é a Itália, e o paciente responde. Resposta registrada como não. Ele vai imaginar o movimento, então, da mão direita. O programa de computador detecta a intenção de movimento correspondente à resposta de não, e o programa traduz, então, o pensamento. Com esse projeto, você consegue colocar todo esse equipamento do tamanho de uma maleta, né, como se fosse aquela maleta nuclear do presidente dos Estados Unidos. De uma maneira que você pudesse ter, nas principais capitais do Brasil, um técnico treinado da Hermes Brain Deck, pronto para fazer o procedimento mais preciso de verificação de consciência a nível da atividade cerebral. Com esse projeto, eu tive a oportunidade de participar pela 4ª vez da FEBRACE, a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, que acontece na USP, e participar pela 3ª vez representando o Brasil na maior feira de ciência e engenharia do mundo nos Estados Unidos, que é a Intel ISEF. Eu participo da Intel ISEF desde 2015, e lá foi o primeiro momento que eu tive contato com um ambiente onde pessoas falam línguas diferentes, vêm da Rússia, vêm do Canadá, vêm dos Estados Unidos, só que elas expressam a mesma paixão, que é mudar o mundo, mudar a realidade, mudar a comunidade onde elas vivem com as suas ideias, com a sua capacidade de inovar e fazer diferente. Quando eu conheci do que se tratava o programa do Summer Camp do Weizmann, eu preenchi, fiz o processo de aplicação, porque nós teríamos a oportunidade de trabalhar dentro de um laboratório da instituição, em uma das laboratórios que produzem pesquisas de ponta. Quando eu entrei no laboratório onde eu estava trabalhando no Weizmann esse ano, eles estavam comemorando uma publicação que eles tinham feito na Nature, né? Só isso, como uma revista aí que eu acho que uma revista meia boca que existe por aí. O programa consiste, então, dessa atividade que você faz dentro do laboratório e de atividades também extracurriculares, atividades por todo o país. Como a gente está falando de um país que é muito inovador e a gente está no instituto de pesquisa, que é o MIT, né, do país, você tem aí todas essas oportunidades. Caiu para mim uma pesquisa de ciência básica. Quando eu recebi por e-mail o que eu tinha que fazer, os artigos que eu tinha que ler para estar a par da pesquisa, eu fiquei assustado. Eu não entendi uma palavra do que aquilo queria dizer. Tratava sobre células cardíacas, cardiomyocytes, cardiomiócitos, eu acho que é a tradução. E o laboratório estava estudando isso. Né? Cheguei no laboratório, o professor disse 1 hora de explicação para a gente sobre o que era ali no laboratório. Saí totalmente perdido, mas acabei conseguindo entender mais ou menos o que o projeto quer dizer, e aqui eu vou explicar. O que acontece é que as células cardíacas elas têm uma peculiaridade que em mamíferos não há regeneração. Alguém aqui já ouviu falar de câncer do coração? Porque as células cardíacas elas têm uma especialização muito grande na replicação. Então, o que esse laboratório descobriu é que células, por exemplo, de ratos, conseguem até o 7º período, até o 7º dia de vida, manter a sua regeneração. E esse laboratório fez uma pergunta: o que acontece nos 7º primeiros dias de vida que não acontece mais na progressão da vida, né, do rato? E, para isso, a gente precisava fazer uma técnica para estudos da fisiologia celular, que é inserir marcadores moleculares dentro da célula. Né, DNA estrangeiro, proteínas fluorescentes. E o que a gente precisava fazer era uma régua, era como se fosse uma curva standard, né, de como essas células aceitavam esses elementos estrangeiros de acordo com o tempo. Então, só ia dar certo se a gente, para traçar a nossa estratégia, se a gente visse o seguinte: nos primeiros dias de nascimento, a capacidade de transfecção muito baixa. E depois aumentando ali numa curva linear ou até exponencial, né? Hoping for the best. Depois de fazer todo o experimento e eu estava acostumado a fazer experimentos de eletrônica, né? Soldando de um lado e comendo sanduíche do outro.
Aqui, trabalhando nesse laboratório, você tem que vestir toda essa indumentária e ter muita fé. Além de ser um laboratório, você tem que ter muita fé, porque você tem que acreditar que as interações moleculares estão acontecendo dentro dos tubos. Certo? Você não vê as peças se encaixando. E depois de 2 semanas de trabalho exaustivo com essa pesquisa, nós chegamos em um resultado completamente diferente do que aquilo que a gente imaginou. A gente não conseguiu verificar a relação, estabelecer, né, a correlação entre o período de nascimento dos ratos e a capacidade de transfecção. Depois de receber um resultado igual a esse, depois de tanto trabalho, a gente fez a única coisa que a gente poderia fazer quando recebe um resultado ruim dentro da ciência, que é encarar de uma maneira mais esportiva possível e perceber que o que importa são resultados. O que importa para a ciência, e a gente teve uma reunião no jantar na casa do presidente do Instituto Weizmann, e o que ele deixou bem claro é que o que importa para a instituição é gerar conhecimento, gerar dados, deixar essa riqueza para a humanidade, para que as pessoas possam adquirir, verificar o que foi feito, até mesmo se a publicação for, verificar como não fazer o experimento, e com isso, quem sabe, transformar em alguma coisa. Apesar disso, o Instituto Weizmann é a instituição que no mundo tem a maior taxa de transferência tecnológica, que é o conhecimento que vira patente, que vira produto e que transforma verdadeiramente a vida das pessoas. Quem sabe que é porque não há pressão, né, de você ter que fazer alguma coisa. E depois a segunda parte, que foi a parte cultural, nós tínhamos esses passeios no final de semana. Isso daqui é, por exemplo, na cidade de Jerusalém, no mercado de Jerusalém, onde você pode beber aqui esse suco verde, que eu não aprendi a pronunciar o nome da folha, e esse salgado aqui de cérebro de carneiro, aprender que você tem água no deserto, você tem esses caminhos aqui que você pode suportar temperaturas de 43 graus. Se você beber, por exemplo, 4 litros de água em 6 horas, colocar uma mensagem, né, no Muro das Lamentações e dormir no deserto, tendo muito cuidado para proteger suas pertences para raposas não ir lá e pegar, porque isso acontece. Para outro dia, no mesmo dia, escalar uma montanha às 4 da manhã. A Massara. Exato. E uma coisa que eu percebi escalando a montanha, e foi uma dica que o guia deu para a gente, é o seguinte: você não pode, quando você quer chegar no topo da montanha, com sucesso, com vida, você não pode ficar olhando só para o topo e você não pode olhar só para o caminho. Eu fiz um paralelo gigantesco isso com a vida quando você toma projetos de longo prazo. Se você olhar muito tempo para o objetivo, o que vai acontecer? Você não vai observar os obstáculos do caminho. Você não vai observar o que você tem que fazer hoje para conseguir o amanhã. Mas se você olhar só para o caminho, às vezes você para em um beco sem saída que você vai ter que retornar todo o caminho para tentar chegar lá. Tudo isso para o nosso objetivo era chegar ao topo antes do nascer do sol. E nós conseguimos. Com tudo isso, eu gostaria de dizer que uma das coisas mais legais que quem trabalha com pesquisa médica pode conhecer da doutrina judaica é que quem salva uma vida também salva toda a humanidade. Eu gostaria agora aqui de agradecer todos os amigos do Instituto Weizmann que possibilitaram essa viagem, porque houve aqui a transformação de 4 vidas, desses 4 estudantes, eu incluindo. E com a transformação dessas 4 vidas, com certeza, a transformação de toda a humanidade. Obrigado. Não, olha, isso aqui também fica emocionante, né? E, no fundo, você expressou muito bem a essência deste programa, como também a essência do Instituto Weizmann. E eu acho que a vida, a história vai sendo escrita pelas pessoas que, às vezes, incidentalmente, passam e encontram os seus caminhos. A história do Weizmann é assim, começando pelo próprio nome, que o Weizmann era uma mistura de cientista com diplomata no mundo que, para você se deslocar, levava uma enormidade de tempo, não tinha telefone celular, não tinha comunicação, não tinha nada, e ele foi um grande transformador da história do próprio país onde vocês tiveram essa experiência. E só um comentário, você falou da Nature, a Nature, que é a revista mais importante do mundo científico. Não, eu sei que foi brincadeira, mas só para aproveitar, a Nature faz várias pesquisas e várias tabelas, e recentemente ela pesquisou de todo o mundo científico quem eram os institutos com maior produção de papers e de contribuição para a inovação, não só papers científicos. E o Weizmann ficou em 6º lugar, o único não americano entre os top 10.
Não, eu queria falar só uma coisa que eu achei muito importante, uma coisa que você apresentou, Luiz, que é assim, quando a gente trabalha, vocês foram trabalhar nos laboratórios, na ciência básica, que é um pouco o que a Regina falou, e é o que a gente trabalha também, a equipe toda que trabalha no Weissmann e que faz a seleção. E você falou uma coisa que é importante, que é um aprendizado que eu acho que você tem que levar para você também, que nem sempre os resultados dão sempre certo. E, às vezes, você faz os projetos com aquele objetivo e traça o experimento da melhor forma possível e faz aquilo, e o resultado não é o que você está esperando e é negativo. E talvez não seja aquilo mesmo. Talvez isso seja para te dizer que não é desse jeito que você está... Não é a hipótese que você tem uma resposta positiva ou negativa. E talvez o resultado está te dizendo, olha, não é por aí, é outro mecanismo, é outra fonte. Então, acho que isso serve também como um grande aprendizado para vocês. É outra trilha. Cauana agora vai mostrar o que ela fez, além de ser cientista, nos últimos anos. Boa noite para todo mundo. 4 anos depois de estar aqui contando como foi a minha história na Escola de Verão do Weissmann de 2013. Estou aqui de novo, então é um prazer enorme, especialmente porque posso trazer novidades, além de como foi aquele verão lá. Durante o ensino médio inteiro, como todos esses jovens que falaram, eu fiz pesquisas científicas. Então, eu estudei na Fundação Liberata, mesma escola de onde vem o Vinícius, em que existe essa cultura de pesquisa muito forte. A gente escuta falar de pesquisa desde o primeiro ano. Nossos grandes referenciais de sucesso naquela escola são os jovens que fazem pesquisas e vão para competições no Brasil e no mundo inteiro. E aí eu comecei lá no primeiro ano fazendo pesquisas na área de meio ambiente, até que fui evoluindo para trabalhar na área de saúde. E, por fim, no último ano da escola, eu comecei a desenvolver um tecido impregnado com nanopartículas para ter aplicações na área de saúde, eu e mais algumas colegas. E aí essa pesquisa me proporcionou experiências incríveis, como também ir para a Intel ISEF, como a Maria e como o Luiz, que é a feira de ciência que acontece nos Estados Unidos. Pude ir por 2 vezes, e na última vez que fui, fiquei em 4º lugar na área de medicina, então essa foto expressa um pouco da minha felicidade naquele momento de atingir esse tipo de prêmio para o Brasil. E aí, depois que eu tive essas experiências, eu pude ir para o Weissmann em 2013. Eu decidi, por conta de ter feito projetos na área de saúde, cursar medicina. Atualmente estou no 5º ano de medicina. E aí eu tinha recém passado na faculdade, vai começar só em agosto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas já sabia do intercâmbio do Weissmann, porque jovens que tinham ido para os Estados Unidos comigo, ou em anos anteriores, já tinham ido. Eu acompanhava a trajetória deles e almejava que o dia que eu passasse na faculdade eu pudesse me inscrever, e foi isso que aconteceu. Naquela época, ainda não existia a seleção pelas feiras de ciências. Na verdade, eu digo que foi um legado da minha turma, né, que 3 alunos foram do Rio Grande do Sul, isso chamou a atenção da Regina. E aí eu pude ir com mais 4 brasileiros para Israel. E foi uma experiência sensacional. O que eu vejo que tem em comum é esse desafio da pesquisa básica por si só, porque no ensino médio a gente está muito acostumado a enxergar problemas e em nossos projetos propor soluções. E aí entender o quão especial é a pesquisa básica e o quão complexo é você adentrar um ambiente, um conhecimento que você ainda não tem, então você está produzindo esse conhecimento, foi bastante desafiador. Mas eu não vou me prolongar nisso, porque eu acho que a experiência dos 4 aqui representa muito bem a minha experiência naquela época. O que eu levo disso tudo foi o poder da curiosidade. Eu, no ensino médio, estava acostumada então, a enxergar problemas e propor soluções, e no Weissmann eu tive que trabalhar com neurociência. E aí, todo dia eu perguntava para a minha mentora, para que serve isso que a gente está fazendo? Toda feliz, porque eu estudava bastante, todos os artigos que ela me dava, voltava com mais perguntas, ela dizia, Cauana, eu não sei para que vai servir o que a gente está fazendo, a gente só está curioso e só quer descobrir algo novo, algo que a humanidade ainda não sabe. Eu demorei muito para compreender, e foi justamente nesse jantar com o presidente do Weissmann que eu entendi que os cientistas lá estavam genuinamente interessados em entender aquilo que estava na fronteira do conhecimento. E, para mim, isso é muito poderoso, porque eu trago até hoje, porque eu acho que um cientista que está movido pela curiosidade, ele tem só uma pergunta, ele não tem necessariamente um objetivo, um problema que ele quer resolver. E é isso que eu tento levar para a minha vida hoje, me deixar guiar pelas perguntas que eu acho que fazem sentido de serem respondidas. E aí, depois de toda essa experiência com pesquisa no ensino médio, eu, eventualmente, era convidada a dar palestras para jovens de ensino médio. E aí eu ficava muito feliz com isso, porque eu sabia que antes, quem havia me inspirado eram jovens que tinham ido antes de mim para outras competições e adquirido um certo reconhecimento. Então, para mim, era muito gratificante, naquele momento, estar naquele espaço de, talvez, inspirar outros jovens, assim como um dia eu havia sido inspirada. Mas aí eu tinha a noção de que, só fazendo isso, de dar palestra, eu chegava sempre nos mesmos jovens, que eram os jovens que já estavam em escolas, que tinham um ambiente de pesquisa forte e fértil, e para esses jovens só a inspiração bastava. Mas para aquele jovem que estivesse numa escola sem estrutura, sem o suporte de um professor,
sem saber como fazer a pesquisa que eu estava falando que eu tinha feito, minha palestra não ia adiantar muita coisa, a não ser talvez gerar a frustração dele saber que existia uma oportunidade que ele não estava podendo vivenciar. E foi dessa inquietação e uma gratidão imensa por todas as oportunidades que eu já tinha vivido que eu decidi, em 2015, criar o Cientista Beta. O Cientista Beta surgiu de uma vontade minha de poder retornar para a sociedade um pouco dos investimentos que eu estava recebendo, tanto por ter saído do Brasil para o exterior pelas primeiras vezes na minha vida, foram através dessas oportunidades, as pessoas que eu conheci, o quanto essas oportunidades me colocavam horizontes que eu começava a ver que eram possíveis para mim. E antes da realidade que eu vinha, eu não enxergava isso. Então, eu queria ir um pouco além das palestras. E aí eu encontrei um monte de gente no Brasil inteiro que era muito grato por essas oportunidades que receberam e queriam também contribuir de alguma forma. E a forma que a gente encontrou foi justamente o Cientista Beta, que é uma iniciativa que existe desde 2015 para conectar os jovens brasileiros à ciência. A gente tem mais de 7,8 milhões de jovens brasileiros no ensino médio. E a maioria desses jovens acham que o mais importante do que ele pode extrair do ensino médio é uma aprovação no vestibular, no Enem, entrar para a faculdade. E a gente, no Cientista Beta, acredita muito no poder transformador dos projetos científicos na fase escolar. E é para isso que o Cientista Beta existe, para conseguir também democratizar mais, dar acesso para jovens que antes não sabiam que isso era possível, para ajudar. Então, a gente vai desde a produção de conhecimento no nosso site, qualquer jovem pode baixar os e-books que a gente escreve sobre como fazer pesquisa. A gente conta histórias inspiradoras como essas dentro do nosso site, para que os jovens também possam se inspirar. Mas, mais do que isso, a gente tem um programa que é o nosso grande xodó, que é um programa de mentoria para jovens cientistas do país todo. E aí, esse programa é possível por pessoas que estão como essa que estão nessa foto. A gente aceita as inscrições de jovens do país todo que estejam no ensino médio ou ensino técnico e queiram fazer um projeto científico. Esse jovem não precisa ter nenhuma bagagem com pesquisa, mas pode ter, também não é excludente. E ele passa a receber a mentoria do Cientista Beta, através de conteúdo que a gente produz, desafios que a gente dá para esse jovem, para deixar mais tangível o desenvolvimento dos projetos, e de um mentor. Esse mentor é alguém como a gente, que é muito grato pelas oportunidades que recebeu e quer ajudar um jovem que está iniciando nessa trajetória. Mas, nesse meio tempo, também, a gente encontrou muitas pessoas que estão na pós-graduação que nunca souberam que pesquisa no ensino médio existia e também quiseram ser mentores. E aí eu gosto muito, aqui tem umas fotos de alguns dos nossos mentorados, aqui na Mostra Tech, esse no nosso evento do ano passado, que a Regina esteve presente. E eu gosto muito de contar a história do Arthur. O Arthur é um jovem gaúcho do interior do estado do Rio Grande do Sul, no município de Estrela, que estava, de certa forma, esquecido no interior da cidade, numa escola em que não se falava em pesquisa científica. Mas o Arthur era um cientista nato, daqueles que eu encontrei no Weizmann. Ele já tinha uma curiosidade desde os 11 anos sobre criação de plantas. Ele já tinha plantado mais de 30 mil mudas de orquídeas e chegado num método que qualquer senhorinha que gosta de orquídeas teria inveja dele. Só que ele não via uma aplicação para esse conhecimento, e quando ele se inscreveu no programa do Cientista Beta, ele transformou todo esse conhecimento que ele tinha no cultivo de orquídeas em um projeto para recuperar áreas de degradação ambiental. E o Arthur, que nunca tinha participado de uma dessas feiras de ciências, que para a gente são tão normais, porque a gente escuta falar o tempo todo, foi para a Mostra Tech ano passado, pela primeira vez, ficou em primeiro lugar na área dele, competindo com gente que tinha muito mais experiência que ele. Além do primeiro lugar, conseguiu uma credencial para a SWIP nos Estados Unidos, no Texas, e foi para lá pela primeira vez esse ano apresentar o projeto dele. Então, o Arthur é uma das histórias que a gente gosta de contar, porque a gente acredita muito que esses 7,8 milhões de jovens que estão no ensino médio, eles têm um imenso potencial, que só precisa encontrar as oportunidades e o apoio certo. E é para isso que o Cientista Beta existe. E aí a gente tem mais algumas fotos de alguns mentorados nossos, que vêm de todos os cantos do país. E aí o legal é porque eles entendem que o Cientista Beta surgiu de uma gratidão das pessoas que viveram essas oportunidades. E aí eles também são muito gratos por poderem estar no Cientista Beta. Então, é comum eles fecharem salas de aula e darem palestras para colegas das mesmas escolas, e assim eles são catalisadores naquele ambiente. E aí, como a gente é muito grato pela oportunidade de ter ido para o Weizmann, nesse ano a gente pensou, olha, uma coisa que a gente sabe fazer bem é se comunicar com esses jovens. Então, já que esses jovens querem saber das oportunidades que existem, e eu, pessoalmente, recebo muita solicitação de quem quer ir de revisar a redação, eu não tenho mais condição de revisar a redação de todo mundo que me pede. Porque cada vez mais eu acho que tem mais gente interessada no programa. Então, eu pensei, eu vou escrever sobre isso, e a gente lança um e-book do Cientista Beta, para que esses jovens que estão passando pelo processo seletivo, que é paralelo das feiras, possa ter um conteúdo de qualidade. E aí, então, a gente coletou alguns depoimentos de jovens que já tinham ido, pediu autorização deles para nos enviarem suas redações que eles aplicaram para o processo seletivo, para ficar ali como base para os jovens que iam se inscrever, se inspirarem nas redações que haviam sido aprovadas em anos anteriores, e contou um pouco sobre como era o programa. E foi um sucesso de downloads.
Esse e-book é um dos que mais foi baixado do cientista beta. Então, é muito legal. E o legal é que tanto a Maria, quanto o Luiz, quanto o Daniel, que passaram pelo processo da redação, disseram que leram o e-book, se inspiraram, corrigiram um pouco as redações baseado no que estavam vendo lá. Então, certamente, no ano que vem, sai uma nova edição com as redações de vocês. E aí, também, o cientista beta, para ter escala e chegar nos lugares que a gente quer, que são lugares, talvez, que ainda não sabem de pesquisa científica, a gente funciona basicamente de maneira virtual. Então, o mentor do jovem, quando ele faz um projeto, se conecta a ele de maneira virtual. Todo o conteúdo que o jovem recebe é por meio digital. Mas existe uma necessidade imensa das pessoas se conhecerem, se conectarem. Então, no passado, a gente fez o primeiro encontro nacional do cientista beta, que aconteceu no Google, aqui em São Paulo. E a Regina, na foto ali embaixo, esteve presente, o que nos deixou muito gratos e orgulhosos de poder contar com essa participação. E esse ano vai acontecer de novo esse encontro nacional, dessa vez com o dobro de projetos de jovens, mas vai ser no Rio Grande do Sul, numa universidade lá que chama Universidade Unicinos, entre 13 e 15 de dezembro. Então, estão todos convidados, se quiserem ir conhecer um pouco esses jovens, eles são encantadores. E aí, o cientista beta também, ele surge não só da minha experiência de pesquisa, mas da experiência minha e dos demais integrantes do cientista beta com o empreendedorismo social. Então, a gente enxerga o cientista beta como uma iniciativa para causar impacto social e com uma veia bastante empreendedora. Então, a gente se inscreve em tudo que é possível para aprender mais e trazer qualidade e excelência, aquela excelência que a gente viu nas pesquisas do Weissman, para dentro do que a gente faz hoje no cientista beta. E aí, de tanto batalhar, a gente já conseguiu alguns reconhecimentos. Ano passado, a gente ficou em segundo lugar numa competição do Social Good Brasil, que é uma ONG que incentiva iniciativas que usam tecnologia para causar impacto social. A gente também ganhou um edital da Cyber Foundation com a Fundação Lehman. Esse ano, eu acabei de ser selecionada para ser fellow da Red Bull Amapico, que é uma rede internacional da Red Bull, que seleciona a cada ano 15 empreendedores na África do Sul, 15 no Brasil, 15 nos Estados Unidos, para receberem apoio da Red Bull para alavancarem suas iniciativas. E também a gente ficou em segundo lugar no Prêmio City de Microempreendedores. E, bom, para finalizar, o nosso lema é: e se a ciência te fizesse decolar? Porque a gente acredita imensamente no poder transformador da ciência. O quanto a ciência pode ser uma ferramenta para a educação mesmo, para a transformação social, transformação desses seres humanos aí, que são esses jovens que estão fazendo suas pesquisas. E hoje, o que eu posso dizer é que, na época que eu tinha essas oportunidades de ir para os Estados Unidos, de ir para Israel, de participar dessas competições que moldaram quem eu sou e colocaram horizontes maiores para mim, eu tinha uma noção ainda vaga do que era gratidão. Assim. Então, eu era grata porque eu me sentia muito sortuda de poder viver aquilo. E eu ainda não tinha muita noção de que aquilo era para poucas pessoas. E com o cientista beta eu consegui ver que dá para levar para mais gente. Vamos levar para mais pessoas. Mas hoje, estando do outro lado, do lado de alguém que também está querendo oferecer isso para outros jovens, eu consigo entender a intenção dos amigos do Weissman. Então, é muito mais bonito hoje, e eu sou muito mais grata ainda por entender o esforço e o empenho que essas pessoas colocam para que nós possamos ser impactados. E que é por isso que não pode parar na gente. Que tem que seguir adiante. E o quanto é legal, para mim, no cientista beta, quando eu vejo que esses jovens fecham salas de aula por autonomia deles, para dar palestras para outros jovens que passam a querer fazer projetos. E eu entendo que a nossa missão aqui também é ser um pouco embaixadores. E hoje eu tenho a felicidade, Cláudia me falou que eu posso me considerar um dos amigos do Weissman, aí, uma amiga do Weissman. Estou muito feliz, sou muito grata e espero poder contribuir ainda nas próximas gerações, desenvolver um trabalho com os jovens que falaram hoje, justamente para tentar resgatar qual é a ideia que você quer passar, o que dá para aprender disso. E 4 anos depois, eu continuo aprendendo muito com aquela experiência. Eu vivi tanta coisa lá, eu tinha um diário, né, que eu anotava tudo, que toda vez que eu leio, eu aprendo algo novo sobre aquela experiência. Para mim, foi transformador. Então, meu muito obrigada de novo para vocês. Não, a Cauana é alguma coisa que vem trabalhando 4 anos, sabe? Quer dizer, ela trabalha em milhares de coisas. E eu acho que o Mário está aqui emocionado também, porque eu acho que esse é o objetivo não dos amigos do Weissman. Não do A, não do B, não do C. É o objetivo de todos os voluntários em qualquer causa. Quer dizer, que a gente possa ser fatores multiplicadores. E, no caso dos amigos do Weissman, eu acho que é muito importante ser um fator multiplicador ligado a uma ideia que é geração de conhecimento. Então, eu vou pôr isso para dentro do Brasil. E é isso que o Brasil precisa hoje, né, Cauana? Quer dizer, a gente precisa saber que nós precisamos criar conhecimento. Usar é bom, criar é básico, criar é necessário. E os amigos do Weissman têm feito isso. Eu vou passar a palavra para o Mário fechar. Ah, tá bom.
Não, eles falam sobre a experiência em Israel e depois o Mário fecha. Nós temos, tipo, a gente faz várias viagens lá. Claro que a mais interessante é a última, que a gente passa uma semana no deserto. Mas eu queria ressaltar aqui o que a gente faz durante a semana, que é muito comum que a gente saia de noite para ir para Tel Aviv, por exemplo, ou para conhecer o próprio Rehovot, que é a cidade onde Weizmann fica. E nessas saídas é muito interessante porque tu começa a entender como realmente que é a cultura de Israel e vivenciar o dia a dia deles. E isso foi uma coisa que para mim foi muito interessante, poder observar como que as pessoas funcionavam durante o dia e como funcionava o Shabá. Então, chegava sexta-feira à noite, o país inteiro parava por causa dessa apreciação ao Shabá. E era muito legal, porque nós também tínhamos amigos no Weizmann que faziam isso. E toda essa cultura foi muito interessante para mim, para conhecer todo esse outro mundo que existe num país que é extremamente pequeno, que, por exemplo, tu vai da ponta, tu atravessa o país todo na vertical em 6 horas e em 4 horas tu atravessa o país na horizontal. Então foi muito interessante isso e também ver todo esse orgulho deles de que um país tão pequeno consegue causar um impacto tão grande no mundo inteiro. Bom, eu vou falar para vocês sobre a minha parte preferida, que foi a última semana, que consistiu na nossa viagem ao deserto. Nós conhecemos Negev e Masada. E todos os dias a gente acordava super cedo, fazia hike no deserto, conhecia vários lugares super interessantes. E acho que eu nunca, não sei, sabe, antes de ir para lá, eu tinha uma impressão de que seria tipo muito maçante, muito difícil, não que não tenha sido, é realmente muito quente, é desafiador, mas justamente por ser desafiador é que foi tão interessante. E me deu a sensação o tempo todo de estar dentro do livro do Pequeno Príncipe, foi muito diferente. Eu acho que a minha fala vai ser um pouco clichê sobre a pessoa que via Israel somente pelos noticiários da TV Globo, não sei quem falou aqui do primeiro, né, que viu o país só daquela maneira. Quando eu contei para minha mãe que eu havia sido selecionado para participar de um programa em Israel em um mês, ela falou: meu filho, o que você vai fazer lá? Não é muito perigoso? Agora eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, porque agora a minha visão está totalmente mudada sobre isso. Mas, por exemplo, quando nós estávamos lá, teve um incidente em uma mesquita e a gente ficou, a família nos contatou, né, perguntando, porque saiu, né, teve uma repercussão nacional. Falei, compara com o que acontece no Rio de Janeiro. Durante um mês aconteceu isso. Durante um mês aconteceu um incidente. Falei, avisei-me, falei, compara com o que acontece em 1 hora no Rio de Janeiro. Né, não teve mais comparação. Exato, foi a melhor analogia. Então, eu era aquela pessoa que via também o país somente por meio dos noticiários, que tinha aquele preconceito, e me senti realmente como se fosse o norte-americano chegando no Brasil e achando que ele ia encontrar sua festa, carnaval e animais nas ruas. Né? Tive esse paralelo. E quando você chega e tem contato com até mesmo o Instituto de Pesquisa, as outras pessoas que estão lá faz algum tempo, porque o Instituto é bem internacional, né? Tem 2 línguas oficiais lá, que é o hebraico e o inglês. Então, lá você tem pessoas da Rússia trabalhando. No nosso laboratório tinha um estagiário, tinha aquele sotaque legal. Você tem pessoas dos Estados Unidos lá, que estão há 4 anos lá fazendo pós-doutorado, fazendo doutorado. Todos eles vão te contar a mesma coisa quando antes só viam o país de um jeito e depois chegaram lá e começaram a verdadeiramente conhecer o que era o país. Acho que é isso. It's a snake sound, like. What? Around? But I'm not the only one.
what? 63. How do you say 63 in Hebrew? 63. 63. A cidade cheira muito bem, tem cheiro de perfume na rua. Eu quero ficar aqui. Em Tel Aviv. Eu quero ficar aqui. É aqui que eu quero ficar. Olha só. Estamos literalmente no meio do deserto. Duas cabras lutando. Duas cabras entram, uma cabra sai. Thank you very much. Bom, depois que eu entrei na faculdade, eu tive o convite de alguns professores para trabalhar com iniciação científica, então eu trabalhei um tempo em iniciação científica, o que foi uma experiência muito legal. Depois eu tomei um pouco o projeto do ensino médio, me envolvi até um aspecto que me dizia respeito, da área de saúde, de ideação, daquela ideia inicial de fazer a meia para diabéticos, que virou um sapato para mulheres diabéticas e que está em fase de desenvolvimento ainda, mas que hoje eu não estou mais ligada no projeto. Quem está ligada é a minha parceira de pesquisa, eu já entreguei toda a minha parte. E, atualmente, meu maior tempo em dedicação é a própria faculdade, então eu tento ficar imersa naquele ambiente da faculdade de medicina, e o cientista beta. Assim. Fazer pesquisa, para mim, foi muito significativo naquela fase, mas quando eu entrei na graduação e depois de ter feito iniciação científica, eu quis viver algumas experiências diferentes, assim, não quis seguir um caminho que necessariamente fosse o caminho mais tradicional para um aluno de medicina. E aí eu entrei para a Fundação Estudar, para o movimento de empreendedorismo social, e quis experimentar essas outras coisas. E disso também que surgiu o Cientista Beta, não foi só da minha experiência com pesquisa científica. Então, hoje, é dessa forma que eu me vejo, mas eu não descarto a possibilidade de, no futuro, voltar para o ambiente da pesquisa. O que eu posso dizer é que, fazendo medicina, o tempo todo a gente está falando em ciência, né? Mesmo que não está produzindo conhecimento, o tempo todo a gente está discutindo medicina baseada em evidências. Então, nosso ensino em medicina é muito científico, é muito acadêmico. Então, o meu contato maior é esse, hoje em dia. Não na produção de conhecimento ou de pesquisa científica, mas bebendo disso para tentar me formar uma médica mais completa possível e através do Cientista Beta como iniciativa de impacto social mesmo. Uma curiosidade, quero ouvir de vocês. A gente sempre pergunta e escuta sobre a experiência em Israel, Weizmann, isso, claro, deixa a gente super feliz de estar vendo que alguns dos objetivos desse programa vão dando certo. Mas e o resto do grupo? O que vocês podem comentar sobre os outros colegas lá dos outros países, para a gente entender bem? Até o esforço que a gente faz é gigantesco para garantir que a gente está bem representado, que foi um processo de seleção bastante rigoroso, mas eu tenho uma curiosidade sobre
E o resto da turma que vocês encontraram lá, que vocês podem comentar? É um pessoal muito parecido com a gente aqui, de costumes, o que faz o dia a dia, enfim. E pelo lado acadêmico também, a gente tá todo mundo meio que parelho, assim. O pessoal chega com o bonezinho do MIT, acabou de ser aceito, né, dos maiores institutos de tecnologia do mundo, e você acha que a pessoa, né, é sobre-humana, tem uma capacidade sobre-humana. Mas uma vez eu estava sentado assim no nosso clube, nós tínhamos uma área de convivência, e eu estava vendo o pessoal cochichando, apontando para mim, e depois eu fui descobrir que eu era conhecido como o que tinha ido para a ISEF 3 vezes. Aí eu fui perguntar para o menino, mas como assim? Você, né, é dos Estados Unidos, você nunca foi? Ele falou, não, eu trabalhei na Johns Hopkins, fui estagiário no laboratório da Johns Hopkins, que é a melhor universidade de pesquisa médica do mundo, e nunca consegui. Então, acho que isso é uma prova, faço questão de deixar isso bem claro, que não é mérito apenas meu, é mérito das instituições que me apoiaram, das pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. E, com certeza, você não ter aquele complexo de por que você veio do Brasil, por que você mora em uma cidade pequena, né, que o pessoal, eu descrevo a minha cidade como a cidade, nas palestras que eu dou, como uma cidade que é conhecida por ser a cidade a alguns quilômetros de onde o ET Bilu foi avistado pela primeira vez. Então, se você vir desse lugar e você consegue conquistar, né, o que o cara lá da Johns Hopkins está tentando fazer e não consegue, pode parecer um pouco egóico, mas é um boost na sua confiança, né? O que até foi decisivo para ver que eu estou fazendo agora o processo de aplicação para universidades do exterior. E sabendo que toda essa experiência do Weizmann, perguntei para meu colega de quarto, ele falou, olha, eu acho que a gente está dormindo pouco, a gente está, para dar conta de todas essas atividades, ele falou, I think is this how college will be, é uma experiência, né, de como a universidade, né, iria ser. Como eu fui há 4 anos atrás, a maioria do pessoal que estava comigo naquela época hoje está se graduando nas universidades. Então eu vejo que é uma trajetória muito parecida. E só para contribuir com o que os meninos falaram, a gente tem esse complexo de vira-lata, às vezes, por ser brasileiro, chega achando que a gente é menos. E acho que eu percebo, sim, uma diferença entre os brasileiros e o pessoal de outros países. Primeiro, é que a maioria dos brasileiros que vão, eles já têm experiência significativa com pesquisa no ensino médio. É claro que a nível de ensino médio, então, muitas vezes não com a complexidade das pesquisas que a gente vê lá, mas com um protagonismo muito forte, assim, de botar a mão na massa, de puxar o próprio projeto. E aí, por isso que, muitas vezes, para os brasileiros, pode ser um pouco frustrante chegar lá e perceber que você é parte de uma pesquisa. Você não é mais o líder da pesquisa que determina o ritmo, como as coisas vão ser. E aí é um exercício de humildade excelente. E aí eu percebo que os jovens, pelo menos na minha época, que estavam lá, de outros países, especialmente os norte-americanos, que na minha época eram 25% do grupo, eles tinham uma experiência forte com pesquisas, inclusive mais complexas, mas experiências parecidas com a do Weizmann, de estar num grupo de pesquisa grande, dentro de alguma universidade. Então era muito diferente dos brasileiros que vinham de lugares menores, mas que tinham um envolvimento maior com sua própria pesquisa e de ser realmente o líder daquele projeto. E hoje está todo mundo quase aí se graduando nas mais diversas universidades. Eu vejo foto de formatura todo dia no Facebook da galera que tinha ido no meu ano. Mais alguma pergunta? Cauana, até hoje você interage com as pessoas do seu grupo que você conheceu lá? Como que é essa relação? Olha, eu interajo mais com os brasileiros, porque no ano que a gente ficou muito unido os brasileiros. Então, eventualmente, troco uma conversa ou outra com o pessoal que estava lá. Também, logo que eu voltei, alguns meses depois, eu me inscrevi para ser bolsista da Fundação Estudar e fui aprovada. E quem escreveu minha carta de recomendação foi minha mentora lá em Israel. Então, foi assim, algo muito bonito para mim, assim, poder pedir para ela escrever uma carta de recomendação, eu que trabalhei com ela aquele tempo, e aí depois ser aceita como bolsista da Fundação Estudar junto daquela carta que contribuiu. Mas meu contato maior hoje ainda é com os brasileiros, assim. E eu digo isso em todas as feiras que eu participei. Eu converso eventualmente com alguém de fora que eu conheci nesses programas, mas me conectei mais aos brasileiros, até porque eu tento pensar como é que a gente pode unir as forças do que a gente viveu para causar mais impacto aqui. Então, para mim, hoje ainda faz mais sentido me conectar com a galera daqui. Mas eu sou uma das experiências, né? Sei de gente que também foi no meu ano que ainda conversa muito ativamente com os estrangeiros. Ok. Tem mais alguma pergunta aqui? Quem está interessado em, ter essa iniciação científica, mas estuda num lugar que não que não incentiva isso? De uma cientista, tá?
Entra na internet, encontra um cientista que trabalha com aquilo que você quer, escreve para ele e vai em frente você. A gente adora receber e-mail de vocês. Só para encerrar, vem cá, Luiz, eu quero só... Vem aqui um minutinho. Encerrar com uma reflexão. Primeiro, vira para lá. Lá de trás vocês não estão vendo, mas eu acho que algumas coisas, o símbolo fala tudo, você não precisa nem explicar. Ele está usando uma bandeirinha aqui de Israel com o Brasil, que normalmente a gente vê os diplomatas sempre usando o seu país e o país onde ele está trabalhando. Isso aqui no peito do Luiz fala por si e representa uma parte enorme da ideia desse projeto, que é levar para fora de Israel, trazer para a conexão Brasil-Israel um tipo de realidade que muitas vezes a gente não vê pela imprensa, não vê a realidade dita. Nós somos, claro, suspeitos, de certa forma, para falar, porque temos uma paixão muito grande por Israel. Mas quando alguém que não tem essa paixão, por alguma razão de DNA, volta de Israel e põe isso no peito, simbolicamente mostra muito do que a gente tem a intenção de fazer, que é mostrar, divulgar, ampliar esse lado super positivo dessa contribuição que Israel faz para o mundo. Super obrigado. E eu queria também dizer para você o seguinte, eu estava refletindo enquanto eles estavam fazendo essa apresentação, e a gente vê duas coisas. Primeiro, jovens na faixa de 18 a 21 anos, que pegam um período de férias, que primeiro, lá atrás, participam de um esforço enorme para participar de um concurso e disputado. Agora, se a gente somar os jovens das feiras que participam disso, a gente atinge mais de 500 que têm a oportunidade e que se interessam mais do que isso. No final, a gente recebe 200 e tantas redações. Então, a iniciativa dos jovens de se candidatarem a um processo que vai tomar as férias deles e que, em vez de eles estarem se divertindo e relaxando em relação ao ano letivo, eles resolvem ir para um projeto como esse, também é algo especial. Pois é, mas a gente... Bom, a minha constatação... Eu, na minha época, não sei se eu teria feito isso, confesso. Eu preferia outra... Eu ia para a praia, sei lá. A segunda constatação importante é o seguinte, esse grupo que está lá em Israel, junto com outros também de Israel e outros de fora, nessa mesma faixa etária, lá mesmo você vê, na mesma faixa etária, os jovens israelenses servindo o exército, e logo depois, com a mesma cabeça, se aprofundando em desenvolver tecnologia e soluções para os grandes problemas do mundo e o seu desenvolvimento. E a gente fica com uma sensação aqui, como brasileiro, primeiro com uma combinação de frustração com esperança, o que é bom, se a gente transformar isso em positivo, porque a gente hoje vive um Brasil com uma sensação de que a minha geração devia ter realmente uma certa vergonha quando a gente encontra o planeta e fala que nós somos brasileiros e que o Brasil está passando aquilo que está passando hoje, que é um lixo. E quando a gente vê essa juventude mexendo com esse tipo de coisa e construindo coisas positivas e dedicando as suas vidas e a sua juventude a essa construção, a gente fica com uma enorme esperança. A nossa geração, a minha, o Zé Luiz, Fernanda, a nossa geração perdeu essa oportunidade. Nós deixamos o Brasil chegar nesse fundo de poço, nesse esgoto que a gente está vendo hoje aqui. E a nossa esperança, que a gente ainda está aqui, apesar de estar vendo tantos amigos e filhos de amigos saindo do país, é a geração de vocês, que conseguem enxergar nessa situação uma enorme oportunidade, conseguem dedicar a sua energia, e nós só podemos fazer votos e ter uma expectativa de que a geração de vocês, com vocês mesmos, não só construindo ciência, construindo tecnologia, construindo solução, mas para o Brasil, construam decência, ética, e que a gente, na geração de vocês, consiga limpar o Brasil. E se imagina que, nesse mundo científico que a gente vive hoje, se a gente tivesse 10% da quantidade de dinheiro que o Brasil enterrou nesses últimos anos em roubalheira, nós teríamos um país significativamente melhor, que podia estar na frente de outros países em termos de desenvolvimento, inclusive na parte de pesquisa e ciências, que no Brasil a gente sabe como é que isso é complicado e difícil. Então,
Eu acho que essa aqui foi uma noite bastante inspiradora, Regina, pelo exemplo. Acho que, diferente das apresentações que a gente fez nos outros anos, em que os jovens ficaram muito em cima dos temas que eles viram lá, foi super legal fazer uma dinâmica diferente hoje aqui. E eu acho que nós, falo em nome do grupo de amigos que suporta o programa já há vários anos, eu tenho certeza que saímos todos daqui muito enriquecidos na nossa motivação, na nossa energia, para continuar fazendo isso, porque está dando super certo, e eu acho que o futuro de vocês vai mostrar isso. A gente fica super feliz de poder ter contribuído de alguma forma para isso. Obrigado, boa noite. Regina, quer falar alguma coisa ou não? Obrigado, boa noite.